Quer saber como que eu fechei o edital do concurso do Senado Federal estudando apenas 7 meses? Fala, estudante, aqui é o Alessandro, seja muito bem-vindo ao Aliflix, canal que tem como objetivo te ensinar a ter alto desempenho para você realizar o teu sonho de passar em um concurso público. Agora me conta uma coisa, há quanto tempo você já está estudando? E aí, você já fechou o edital? Não? Então fica tranquilo, porque com as dicas que eu vou te ensinar hoje, você vai conseguir superar esse desafio e ter essa sensação maravilhosa que é fechar um edital. Mas antes, lembre-se de se inscrever nesse canal, clicar no sininho para você ser notificado. Então vamos para o nosso vídeo de hoje, como que eu fechei o edital do Senado Federal estudando apenas 7 meses. Bom, eu já vou começar o vídeo respondendo uma pergunta que eu tenho certeza que vão me fazer, que é: mas Alessandro, realmente é preciso fechar um edital? E a resposta é: não, não é preciso fechar um edital para conseguir passar em um concurso público, mas essa é a nossa meta. Então, se você está estudando com antecedência, dá para fechar tranquilamente um edital. Fechar o edital é importante porque ele te traz 3 benefícios que são muito fundamentais, que vão te socorrer muitas vezes quando o edital novo for publicado. O primeiro deles é que você reduz o fator sorte na hora da prova. Se você não estuda todo o edital, digamos que você estudou 70% do edital, e eu tenho alunos que já passaram, inclusive nos primeiros lugares, estudando 70%, 80% do edital, mas perceba que tem 20% ali que pode cair. Imagina se 40% da prova cai dos 20% que você não estudou. A gente sabe que nós vamos fazer um estudo estratégico, vamos estudar sempre com ênfase naqueles conteúdos e matérias que têm maior probabilidade de cair, mas mesmo assim as bancas não são bobas. Vez ou outras, elas surpreendem os candidatos. Então, quando você fecha o edital, você reduz o fator sorte. A outra questão é que quando você fecha o edital, antes do edital novo ser publicado, você fica com mais tempo para estudar as novas matérias. Vamos dar um exemplo aqui, recente. Teve o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal para agente. E aí o que aconteceu? Quando saiu o edital novo, eles incluíram 3 novas matérias, que ninguém esperava. Uma parte de informática nova, informática avançada, colocaram estatística e colocaram contabilidade. Imagine agora, se você não fechou as outras matérias que são padrão e ainda tem que estudar as matérias novas, tudo isso em 3 meses até a prova. Então observe que quando você fecha o edital, você está preparado para o que der e vier. Nesse concurso, inclusive, do Senado, que eu vou fazer, podem surgir coisas novas, mas a partir de agora eu tenho tempo para estudar as coisas novas. E o terceiro fator, terceiro benefício que é muito importante, é uma vitória que você tem antes da prova. E isso te deixa muito mais animado, te deixa muito mais confiante. E é claro que eu estou falando em fechar o edital com qualidade. É por isso que eu vou te mostrar, a partir de agora, todo o passo a passo, mas todo, em detalhes de como que eu fiz para fechar o edital do Senado Federal em apenas 7 meses. Você que me acompanha já sabe que eu voltei a estudar para te mostrar na prática como se faz, e eu defini como foco a área policial. Estrategicamente eu já sabia que era uma área que iam ter muitos concursos, né, tanto em 2020 quanto 2021. E o meu concurso 01 é o Senado Federal. Então vamos conhecer como é que foi o último edital, a última prova do Senado Federal, para você entender a dimensão desse concurso? Então vamos analisar o último concurso. O último concurso aconteceu no ano de 2011, né? Foi a banca FGV, a Fundação Getúlio Vargas, e é para o cargo de nível médio. Policial legislativo é um cargo de nível médio, mas não se engane, não é uma prova de nível médio, porque para pensar, mesmo que o cargo seja de nível médio, você tem um salário que hoje está em torno de 19 mil. Então, cara, é uma prova de nível superior.
É uma prova do mesmo nível de um concurso de investigador, de qualquer polícia civil, polícia federal, polícia rodoviária federal. Então, isso aqui é até importante a gente entender, porque ao fazer questões, você não vai fazer questão de nível médio, você vai sempre fazer questão de nível superior das áreas policiais. E nós tivemos aí as provas objetiva e discursiva. A prova objetiva constou de língua portuguesa, bem um padrão FGV, né? Conhecimentos gerais, noções de informática e conhecimentos específicos. Essa parte de língua portuguesa, 20 questões, peso 2, olha, 2 pontos por questão. Conhecimentos gerais, peso 1, informática, peso 1, e conhecimentos específicos, que nós vamos destrinchar depois, 30 pontos, peso 2 também. Uma prova ali valendo 120 pontos. E também teve a parte discursiva, que foi uma redação mais uma questão discursiva. Agora vamos dar uma olhada nos conteúdos, né? Então nós tivemos aí as matérias. A língua portuguesa, bem padrão, informática básica, né? Conhecimentos gerais, e aqui dentro tem-se muita coisa que inclusive é repetido lá na parte específica, como essa parte aqui de constitucional, a direito administrativo, o próprio regimento interno, regimento comum, quase tudo isso aqui é repetido na parte de conhecimento específico. Isso acontece em muitos editais. E na parte de conhecimento específico, até pintei com cores diferentes para você ver aqui, as matérias de direito constitucional, direito penal, direito de processo penal, o direito administrativo, mais o regimento interno e o regimento comum, né? São duas matérias diferentes e são grandinhas, e também a ética profissional. Então nós temos aí essas matérias, são as quais eu estudei, que é bem o padrão, né, dos concursos de área policial. Então, para fechar esse edital em 7 meses, eu precisei fazer 3 coisas, que são os 3 pilares do alto desempenho. Quais são esses 3 pilares do alto desempenho? Você precisa ter planejamento. Sem planejamento é impossível, tá? Você precisa ter um método e você também precisa do fator emocional. Então, a partir de agora, eu vou te mostrar aqui todos os detalhes do que eu fiz ali de mais importante no planejamento, o método que eu utilizei e também vou falar do preparo emocional que eu precisei ter para conseguir fechar esse edital em 7 meses. E o primeiro fator que eu vou trabalhar contigo é o planejamento, para você entender em detalhes todas as etapas que eu fiz que são muito importantes. Vamos lá? Acompanhe comigo aqui. Primeira coisa que você precisa fazer é usar a planilha de estudo do alto desempenho. Tá? Então, Alessandro, não tem uma planilha ainda, então você está dando bobeira. Tem um link para você baixar aqui na descrição desse vídeo. Baixa a planilha gratuitamente e já comece a usar essa planilha. O segundo passo do planejamento é você avaliar o seu nível de conhecimento para você definir qual método você vai utilizar, que é a nossa próxima etapa, ok? Se você já está estudando, você precisa fazer uma avaliação, um simulado. Como é que você faz um simulado? Baixa, por exemplo, 2 provas anteriores que tiveram e faça as questões para avaliar em qual nível de conhecimento você está. Você está começando no nível 1, você está no nível 2, que é o nível intermediário, 50% a 80% de acertos, ou se você está no nível 3, porque isso vai definir a forma como você vai estudar cada uma das matérias. Mas se você ainda não fechou nenhuma matéria, está começando, aí você não precisa fazer avaliação de desempenho, porque você está no nível iniciante, está começando em todas as matérias. O terceiro é você organizar a sua vida. E isso aqui é uma etapa muito importante para você fazer, porque muitos estudantes não conseguem cumprir o planejamento, muitas vezes não é nem porque não tem o plano ou porque não tem o foco, mas é porque ele não organizou a vida. Então, se a sua vida está desorganizada, ela vai ficar toda hora interferindo o teu planejamento. Para você saber se isso está acontecendo, é muito simples. Qual a tua meta de horas de estudo na semana? Nas últimas 4 semanas, você conseguiu cumprir em pelo menos 3 semanas a sua meta? Não? Então, você precisa reavaliar a tua meta. Porque, de duas uma, ou você muda a sua meta, adequando à realidade, ou você muda a sua rotina de vida para você realmente conseguir ter tempo para estudar.
E o quarto fator que você tem aqui, né, a quarta etapa do planejamento, é definir uma meta semanal de horas de estudo. E isso aqui é muito importante você fazer. E eu vou até mostrar aqui a minha planilha para você ver como que eu fiz. Então veja aqui a minha rotina ela é organizada dessa forma. Deixa eu até reduzir um pouquinho aqui para você enxergar tudo. Pronto. Então olha, essa é a minha rotina. Então de segunda a domingo eu tenho aqui estudando 5 horas por dia, tá? Essa é a minha rotina que foi definida, que eu acordo 5 horas da manhã, começo a estudar às 5h30 e vou até ali às 11 horas, meio-dia, né? Dependendo das pausas que eu faço, mas eu deixo o meio-dia organizado. Mas eu tenho a minha meta de estudar 5 horas todos os dias, chegando aí numa meta de 7 vezes 5, 35 horas semanal. Uma coisa que eu quero compartilhar com você também, que é importante, é que eu tenho duas metas que eu costumo utilizar. A primeira meta, assim, naquelas semanas que eu tô mais tranquilo, então eu uso a minha carga horária máxima de 35. E nas semanas que eu tenho, por exemplo, muito trabalho, evento, alguma coisa para fazer, eu reduzo para 25 horas na semana, 28 horas na semana. Eu faço 4 horas por dia, que me deixa um pouco mais tranquilo. Então você pode ter essa variação. Tá ok? Então, definir a sua meta de horas de estudo na semana é uma etapa muito importante para você realmente conseguir ter um planejamento efetivo. E o próximo passo é você definir o material de estudo. E eu vou mostrar aqui para você que não existe uma receita pronta, uma fórmula mágica para você definir o material. Tudo depende, inclusive, do teu nível de conhecimento. Então, vou detalhar aqui para você. Primeiro, português. Português, lembrando o seguinte, galera, eu voltei a estudar, cara, eu tava muito tempo sem estudar, mas muito tempo mesmo, né? Eu passei em concursos em 2006, né, 2005, 2006, estudei desde 2004 ali, na verdade, que eu estudei, teve concurso, eu passei, depois só fui esperar ser chamado. De lá para cá, eu dei aula, né, já dei aula de algumas matérias e tal, mas estudar efetivamente para concurso não aconteceu. Então, praticamente eu estava começando do zero, a não ser algumas matérias aqui que eu vou te mostrar. Então, português, eu optei por uma videoaula, inclusive fiz a videoaula da Flávia Rita, que ela tem um curso voltado para a banca FGV. Falei, bom, vamos começar português com videoaula. Direito penal, eu já tinha material. E o mais interessante que eu quero passar para você assim, é que eu não comprei nenhum material. Como eu sempre adquiri alguns materiais para conhecer, né? Então eu tinha alguns materiais aqui que eram todos de 2018, não tinha nenhum material desse tipo de 2019, 2020, não, tudo 2018. E, cara, eu vou utilizar esses materiais e aí, no que for necessário, eu vou fazendo uma atualização. Então, o direito penal e o direito processual penal, utilizei as videoaulas do AlphaCom. Informática, eu utilizei um PDF do Estratégia, mas não foi para tudo, foi só para parte de redes. Todo outro conhecimento de informática, eu já tenho muita facilidade, né? Porque eu já fui programador, web designer, já dei até manutenção em computador quando eu estava começando e tal. Eu tenho facilidade em informática, mas na parte de redes, que é uma parte muito conceitual, aqui eu estudei por um PDF do Estratégia, o restante foi mais revisando e fazendo questão. Constitucional, eu já tinha um caderno, né, que uma vez eu estudei direito constitucional, que eu fiz um desafio com os meus alunos, que quanto tempo que eu levaria para fechar a matéria de direito constitucional. E eu estudei, fiz um resumo, então já tinha pronto. Isso deve ter uns 3 anos que eu fiz esse desafio. Mas é uma matéria que é muito tranquila para mim, basta agora revisar e fazer questões. A mesma coisa com o direito administrativo, que é uma matéria que eu tenho facilidade, porque eu sou formado em administração pública. Meu primeiro trabalho no serviço público foi na área de licitação, então eu lidei primeiro contato. Depois, eu fiz a minha formação em administração pública, que tem a matéria de direito administrativo. Já escrevi um livro sobre a Lei 8.112, já dei aula de administração pública, ou seja, aqui, né, o direito administrativo sempre esteve comigo, a parte conceitual é bem tranquila, já tem um caderno pronto, foi revisar e fazer questões. Regimento interno e regimento comum, direto na lei seca. Não gosto de material aqui, nem videoaula, nem PDF, porque eles só ficam repetindo o que está na lei. Conhecimentos gerais, eu utilizei a degravação, não assisti videoaula do Gran Curso, eu peguei a degravação, material de leitura que para mim eu tenho facilidade de leitura, então fluiu melhor. E ética também, utilizei aqui
a degravação do Gran Cursos. Então, eu utilizei esses materiais para poder começar. E agora você vai conhecer qual foi o método que eu utilizei para poder estudar essas matérias. Vem comigo! Bom, primeira coisa, no método de alto desempenho, nós trabalhamos com a técnica dos ciclos de estudo, onde uma primeira regra que é muito importante é matéria que entra no planejamento, ela nunca mais sai. Então, quando você finaliza o estudo da matéria pela primeira vez, você inicia o segundo estudo da matéria, o terceiro estudo da matéria e assim por diante. E à medida que você vai estudando a matéria, maior o número de vezes, você diminui a carga horária dessa matéria. Então você vai sempre acrescentando. É um método ganha-ganha, porque a maioria dos estudantes utiliza um método ganha-perde, né? Porque ele estuda a matéria, aí ele tira a matéria do planejamento, depois coloca uma matéria nova. Se você tira uma matéria do planejamento e para de revisar e fazer questões, você vai esquecer. E outro ponto importante aqui é fazer o estudo por prioridades. Ou seja, não adianta você colocar todas as matérias de uma vez na tua semana. A nossa meta é sempre estudar uma matéria com o objetivo de fechá-la no menor tempo possível e tendo como tempo máximo de fechamento 3 meses. Então eu vou te mostrar agora a ordem de prioridade que eu fiz. Quando eu fui estudar a matéria, mais de 35 horas na semana, na verdade eu até comecei com 25 e fui aumentando gradativamente até chegar em 35 horas, mas vamos utilizar esse padrão. Eu comecei com português e direito penal. Foram as duas matérias, dei 2 matérias na semana. Terminei português, terminei direito penal, imagina ali 15 horas para cada matéria. Terminei, agora essas matérias reduziram o tempo delas de estudo, passei cada uma para 8 horas, encaixando aí agora a nova matéria, que foi Direito Processual Penal. E daqui em diante, eu utilizo uma técnica que eu gosto muito, que é de você inserir uma matéria por vez no teu planejamento. Porque imagina, tinha 30, vou arredondar a conta aqui para ficar fácil para você pensar. Imagina que eu tivesse 30 horas na semana para poder estudar. Quando eu terminei português e terminei direito penal, português agora eu vou para o ciclo 2, vou estudar ela pela segunda vez. Se eu tiver facilidade, eu poderia até colocar 4 horas na semana para essa matéria. Vou imaginar que eu coloquei o padrão 8 horas no ciclo 2. E direito penal, 8 horas pelo menos, porque ciclo 2 é o momento de encarar a lei seca em qualquer matéria do direito. Então, 8 horas para o direito penal. Então, imagina que 16 horas da minha semana estão ocupadas com o ciclo 2 de português e direito penal. Agora, eu encaixei a terceira matéria, que é o direito processual penal. Se eu tinha 30 menos 16, sobraram 14. Se eu encaixar 2 matérias, não vai funcionar. 7 horas para cada matéria na semana, ainda mais para uma matéria grande como direito processual penal, não vai funcionar. Então eu prefiro inserir uma matéria por vez. Então 14 horas para fechar o direito processual penal o mais rápido possível. Fechando o direito processual penal, português já foi reduzido para 4 horas, direito penal já foi reduzido para 4 horas, direito processual penal com 8 horas e assim por diante. Aí eu estudei informática, constitucional, administrativo, que foram as 2 matérias mais fáceis de fechar o ciclo, porque foi revisar e fazer questão. Aí fui encarar o regimento interno, o regimento comum, grande, gigante, demorou tempo aqui, fui um de cada vez. Depois peguei a parte de conhecimentos gerais e aí fechando a parte de ética. Então você imagina que quando eu fechei ética, 7 meses depois, eu já estava no terceiro ciclo de português, ou seja, estudando português pela terceira vez, e no terceiro ciclo de direito penal, estudando direito penal pela terceira vez. Já estava pontuando acima dos 80% no direito penal. E o direito processual penal e as demais matérias finalizando já o ciclo 2. Então você veja que um método, né, ganha-ganha, fala que é um método ganha-ganha. Então você vai incluindo matérias na tua semana, permanecendo com as matérias que você estava estudando anteriormente, e assim é que você consegue ganhar conhecimento e não perder o que você já aprendeu. Pelo contrário, você vai aprimorando cada vez mais o seu nível de conhecimento nas matérias. Essa é a vantagem da técnica dos ciclos de estudo. E agora nós vamos trabalhar o terceiro pilar que é fundamental para você conseguir fechar um edital, que é o emocional. O emocional, para mim, é o pilar principal, porque ele sustenta o planejamento e o método.
Sem o emocional, você não consegue manter um planejamento, você não vai ter constância e consistência no seu estudo, perder o foco, inclusive, e você não vai conseguir também ter o método, porque às vezes você tem insegurança, e aí você vai ficar mudando de método a todo momento, achar que não está rendendo. Então, o emocional é fundamental. Então, eu trouxe aqui algumas dicas para trabalhar com você esse fator, para mostrar como que eu fiz na prática. Eu utilizei isso aqui realmente. Vem comigo. Então, aqui, a primeira coisa é você entender que é uma escolha. É uma escolha. Então, você já começa pensando assim: eu tenho que fechar o edital. Não existe eu tenho, tá bom? Coloca isso na tua mente, que é muito importante, tá? Então, sempre quando você tiver uma meta, você vai evitar colocar na sua meta, sempre pensamento, não é só uma questão de falar, é assim, eu tenho que fazer isso, eu preciso fazer isso. Não, eu escolho fazer isso. Então, o que acontece? Quando eu decidi fechar o edital, né, eu decidi estudar para o concurso, o meu objetivo foi fechar isso o mais rápido possível, o edital, para mim ficar tranquilo. Então, foi uma escolha. Eu falei, nos próximos 7 meses, eu vou ter foco total. Eu acionei o meu modo hiperfoco. Foram 7 meses totalmente concentrado nos estudos. E eu digo totalmente concentrado, claro, trabalhando, né? Que você vê aqui meu trabalho intenso, eventos, tem um programa de alto desempenho, atendimento aos alunos, né? O treinamento deles, gravar curso, gravar vídeo para o YouTube. Então, minha rotina de trabalho, eu ainda dou aula na pós-graduação, tá ok? Você pode falar, né, eu sou Alessandro, grava vídeo ali, cara, minha rotina é muito pesada, por isso que eu estudo logo pela manhã, para ficar a parte da tarde e da noite livre por conta do trabalho. Então, ainda dou aula na pós-graduação, sou coordenador de um curso da pós-graduação, então eu tenho que gerenciar todas essas atividades. Então, o meu trabalho, né, na verdade, o meu foco nos próximos 7 meses, eu falei até eu fechar, vai ser, cara, estudar, trabalhar e me divertir aqui da forma como eu posso, nos horários que eu posso. E aí eu aproveitei sempre para manter esse foco, algumas atividades que eu vou te mostrar aqui, que vão complementar isso, que vão te ajudar a manter esse foco. Mas você precisa entrar num estado assim de hiperfoco, beleza? Como fazer isso? Vem para cá. Então, qual é o segundo ponto aqui? Saber dizer não. Isso aqui é muito, muito, muito importante, tá? Então, se você vai começar o seu projeto aí, fechar o edital, que é muito importante, o que você vai fazer? Aprenda a dizer não. Como é que você pode fazer isso? Primeiro ponto é você comunicar para as pessoas que estão à sua volta do seu projeto. Assim, olha, e eu fiz isso. Eu tenho meus pais que não moram aqui em Brasília, moram numa cidade aqui perto, que é 1 hora de carro daqui até lá, mas mesmo assim, o meu horário de estudo é de manhã, de 5 a meio-dia. Então, por exemplo, se eu for para lá, eu vou matar o meu horário de estudo. Então eu tive que falar com eles, olha, eu vou lá às vezes 1, 2 vezes por mês, às vezes eu ia na sexta, no sábado, eu passava um final de semana lá, mas durante esses 7 meses eu não passei nenhum final de semana lá. Eu fui 2 vezes, que eu fui passar o domingo o dia inteiro, que foi o dia que às vezes eu compensava os horários, no sábado ou na sexta-feira, e o restante eu só ia após eu ter terminado o meu estudo. Então eu ia lá num bate e volta, dava um alô para eles e voltava. Então foram 7 meses de foco total. Não só com a minha família, amigos, né? Então o pessoal chamava, vamos sair hoje, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu bebo socialmente, mas foram 7 meses sem beber nada. Nada, deixa eu ver, acho que teve 2 vezes que eu tomei um vinho aqui em casa, mas muito de leve, mas foi só isso. Por quê? Porque, claro, você sai, às vezes você gasta energia, no outro dia você está cansado, você não vai conseguir cumprir a tua meta. Então, tá vendo o que é um estado de hiperfoco? Então, você precisa saber dizer não. Dizer não para sua família, dizer não para os teus amigos, entendeu? Dizer não para as tuas necessidades como pessoa, inclusive, entendeu? Então, você tem que entrar nesse modo de foco total, porque o tempo que você tem, você precisa gastar. Vários dias eu fiz a mais do que o meu estudo. Algumas semanas, devido ao trabalho, essas coisas, eu fazia menos. Então, sempre trabalhei num sistema de compensação. Imagina o teu estudo como uma conta bancária. Então, se você
essa semana você está devendo, compensa na semana seguinte, vamos lá para bater a nossa meta de fechar o edital. E o próximo ponto é gerenciar o estresse. Primeira coisa que você tem que entender é que o estresse vai existir. Não tem como. Você não vai ficar zen ali, estudando de boa, entendeu? Ah, eu vou estudar. Cara, é estresse. Você está se preparando para algo muito importante na tua vida. O estresse faz parte da tua vida. Assume isso. Agora, você deixar o estresse controlar as tuas atitudes, os teus comportamentos, os teus sentimentos, aí é outra coisa. Então você precisa gerenciar o estresse, porque o estresse vai ter. Tem dia que você vai ficar, cara, eu não vou conseguir, vai ser muito foda, não sei o quê. Vai ter esses dias? Vão ter esses dias. Vai ter esse dia de frustração? Vão ter dias de frustração. Vai ter dia que você não está conseguindo se concentrar em nada? Vai sim. Então vai ter tudo. Você tem que estar preparado para tudo, entendeu? E ponto final. Mas aí o que é importante? Como é que eu fiz para gerenciar o meu estresse, já que eu fiquei nesse modo de hiperfoco? Atividade física. Isso aqui foi uma coisa que, olha, teve um efeito para mim que eu não esperava. Porque eu falei assim, bom, né? Preciso gastar energia, movimentar o meu corpo, são 5 horas sentado ali por dia, mais os horários de trabalho, isso aqui, cara, eu preciso trabalhar o meu corpo. Eu já vinha num ritmo de atividade física legal, fazendo atividade física todo dia, mas aí eu aproveitei até para dar uma intensificada, que era aquele momento que eu ia, né, para academia, pegou um tempo de pandemia, inclusive, que não podia, a academia ficou fechada, né? Aí eu fui malhar tem uma pracinha aqui perto de casa que tinha uns equipamentos, então eu ia para lá 10 da noite que não tinha ninguém e malhava. Acabou que eu aprendi, né? Conheci a calistenia, gostei da calistenia, comecei a praticar calistenia, mas eu ia pro treino, eu me matava no treino, entendeu? Até porque depois eu chegava em casa morto, apagava, descansava, no outro dia estava completamente renovado, e aí foi bom, que aí já deu uma melhorada no shape, fez muito bem isso aqui. Ajudou o corpo e ajudou a mente. E aí, mais uma questão para gerenciar o teu estresse é a meditação. Eu gosto muito de meditar, ok? Inclusive no canal do YouTube tem um vídeo, vou colocar o link aqui para você, onde eu ensino a fazer meditação, te ajuda muito a relaxar. O outro ponto é assistir séries, é uma coisa que eu gosto, entendeu? Então, nos momentos que eu tinha disponível, não ia sair, não ia pra rua, não sei o que, cara, vamos ficar em casa, descansar, relaxar e também leitura, que tem uma coisa que me relaxa, é ler. Eu adoro ler, né? Livros de ficção, adoro ler livros de política, economia, então, livros de desenvolvimento pessoal. Então, eu sempre mantive ali a minha leitura, o meu livrinho de cabeceira, me ajudou muito a gerenciar o estresse. Então, você vê que são atividades que não ocupavam muito tempo, são atividades para ser válvula de escape. Essas foram as minhas, não quer dizer que tem que ser as suas, mas aí você escolha as suas atividades que vão ser uma válvula de escape para você, para te ajudar a gerenciar esse estresse. E o que é importante é não deixar que essas atividades elas tirem o teu foco. Tudo isso aqui é complementar. Atividade física, meditação, série, leitura, tudo isso aqui é complementar. Beleza? E o próximo é cuide da alimentação. Isso aqui é muito importante, você cuidar da alimentação. E principalmente você não inventar de fazer dietas mirabolantes, né? Como eu estava malhando, minha dieta era hipercalórica, ou seja, eu sempre consumia um nível mais do que o que eu preciso normalmente no dia, tá? Então, essa foi uma característica que eu tive na minha alimentação, mas você não pode ter uma alimentação hipocalórica. O que é uma alimentação hipocalórica, Alessandro? Todos nós temos o que a gente chama de taxa média basal, que é uma quantidade de energia que você gasta no teu dia a dia sem fazer nada. Se você ficar sentado o dia inteiro, você vai gastar. Por exemplo, a minha é 1.800 calorias. Então, eu não posso fazer uma dieta de 1.600 calorias ou de 1.800 cravado. Por quê? Porque estudar, você precisa de energia, você precisa de carboidrato. Não me inventa de fazer dieta low carb, dieta com restrição de carboidrato, porque você precisa de carboidrato para manter a tua atenção, manter o teu nível de energia durante os estudos. Então não inventa moda. Se puder contratar um nutricionista, faça isso, fala para ele, olha, eu vou estudar e eu preciso de energia, porque eu trabalho, eu faço isso, eu faço aquilo, ele vai montar uma dieta
para você, tá bom? E tem também um vídeo aqui no YouTube que eu fiz com a doutora Flávia Gavioli, que inclusive é uma nutricionista especialista em estudo, né, em ajudar estudantes. Vou colocar o link aqui para você depois assistir esse vídeo, que já vai te ajudar bastante. E agora vamos para a quinta dica para você conseguir trabalhar o teu emocional e fechar o edital o mais rápido possível. Vamos lá. É uma técnica muito importante, muito eficaz. É a técnica do SPBC. Você conhece essa técnica? Essa técnica, cara, ela vai revolucionar o teu estudo, essa técnica. Alessandro, não conheço. O que é essa técnica do SPBC? É o senta a porra da bunda na cadeira. Eu não resisti. Eu tinha que falar isso aqui para você. É claro, né? Você precisa sentar a bunda na cadeira e estudar. Se você não tiver esse comprometimento, nada vai funcionar nos teus estudos. Eu não estou dizendo que é fácil, pelo contrário, é difícil. Mas por que você acha que poucas pessoas conseguem? Porque é difícil. Isso aqui não é um jogo para amador, não é um jogo para quem é preguiçoso, não é um jogo para pessoas que não têm comprometimento. Isso aqui é a Olimpíada. Coloca isso na tua mente. Estudar para concurso público, passar em concurso público é disputar uma Olimpíada. Você precisa superar 10 mil candidatos, 20 mil candidatos. Tem concurso que tem 100 mil candidatos e você precisa ficar nas 100 vagas, 10 vagas. Então, bota os dois pés no chão e encara a realidade. Vai dar medo? Vai. Vai ter falta de confiança? Vai. Você acha que eu acordo todo dia e falo assim, certeza que eu vou passar? Claro que não, mas eu confio no método. Eu confio nas minhas capacidades. Tá? Mas certeza você nunca vai ter. Coragem não é ausência de medo. Coragem é você fazer mesmo estando com medo. E aí agora você pensa, né? Poxa, será que esse sacrifício vale a pena? Vamos fazer um balanço? Nesses 7 meses foram mais de 700 horas estudadas. Uma média de 100 horas por mês, ou seja, 25 horas por semana foi a minha média. Então, se eu conseguir, você também consegue. Principalmente agora, porque agora você tem um caminho. Você sabe o que fazer para fechar o edital o mais rápido possível. E uma coisa importante para você entender, para a gente fechar esse vídeo, é que eu não estou dizendo que você tenha que fechar um edital em 7 meses. Geralmente, para quem vai estudar para um cargo de técnico, quem vai estudar até para um cargo de analista, a média para você fechar um edital dá para fazer entre 5 e 8 meses. Você tendo ali essa média de 25, 30 horas na semana. Você viu que o meu edital não era pequeno. Então, se você vai estudar, às vezes, para um concurso de auditor, né, de carreira topo, carreiras jurídicas, magistratura, Ministério Público, Procuradoria, você vai gastar, é claro, um tempo a mais. Mas tudo depende do tempo que você tem para poder estudar na semana e depende do tamanho do teu edital. Mas o teu objetivo é fechar ele o mais rápido possível. Qualquer edital você consegue fechar em menos de 1 ano e meio de estudo tranquilamente. Tranquilamente, estou dizendo que é possível, estou dizendo que vai ser fácil e que não tem esforço. Como você viu, é hiperfoco. É você estar focado no seu objetivo. Assim você vai conseguir. Então, se você tem alguma dúvida, o que você vai fazer? Deixa aqui nos comentários. Lembre-se também de curtir esse vídeo se você gostou. Compartilhe com seus amigos, que é muito importante. E você curtir esse vídeo, vou reforçar aqui, é muito importante, porque quando você curte, você diz para mim que você gostou desse vídeo, mas também você diz para o YouTube que esse vídeo é legal, que ele tem valor, que não é um vídeo de besteira. Então isso faz com que o YouTube também distribua para mais pessoas. Então espero a sua ajuda aí para poder também crescer esse canal cada vez mais. Eu conto com você, essa nação dos estudantes de alto desempenho. Combinado? Então vamos juntos e até o próximo.